a gente nem conseguiu fazer o que tinha que ser feito. E agora à noite também, mais especial do que pela manhã. E eu tenho certeza que nós vamos viver algo muito especial da parte do Senhor sobre a vida desta igreja, em nome de Jesus, amém? Amém ou não amém? Eu sempre tenho dito que nós buscamos ser pessoas prudentes, para que a gente não perca tempo, não é? Nós não estamos aí querendo um crescimento a qualquer preço, não é? Eu falei para as pessoas, né? Falei, gente, agora nós vamos começar a outra formação de TLC, para que até o final do ano a gente chegue aí umas 70 células em nome de Jesus, esse ano ainda, amém? Porque daí não tem sentido fazer o face a face, né? A gente faz o face a face, o pessoal vem para a igreja, faz aquela festa, mas e quem vai cuidar daquelas pessoas? E graças a Deus por essa igreja que tem essa visão, né? A gente entende que a nossa responsabilidade ela é compartilhada e eu louvo a Deus por isso. Amém, queridos? Então vamos dar sequência à nossa mensagem. Hoje, né, eu quero falar para vocês sobre quebrando o espírito, então, de Mamon. E a nossa quarta mensagem, né, das outras, da série toda, que são 7 mensagens, ainda faltam 3. E eu quero começar lendo, como toda a série tem um texto-chave para que a gente possa se debruçar sobre ele. E eu quero ler para você o que está lá em Efésios, capítulo 1, dos versos 3 e 4, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Amém, querido? Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. No final, então, né, eu preciso falar isso aqui. O pessoal da escola vai estar lá atrás, né? Esse povo maravilhoso. E aí você tem a oportunidade de fazer sua inscrição ou ver como que funciona ali a questão do pagamento. E acho que a Rê também já criou um grupo, né? Já tem um número até bem expressivo de pessoas aqui da igreja que querem fazer a escola de teologia. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que pensar é que você é abençoado por Deus e ninguém pode mudar isso na sua vida. Você não está procurando uma bênção, presta atenção. Você já é abençoado, é totalmente diferente. Eu preciso partir do pressuposto que eu já sou abençoado. E isso me faz uma pessoa melhor, uma pessoa feliz, né? Eu tive a alegria de conhecer o pastor Francisco, né? Uma pessoa íntegra, honesta, um advogado exemplar. Sempre nos ajudou com as questões jurídicas aqui da igreja. Sempre pronto para nos receber com tanto amor, com tanto carinho. O tempo que eu pude estar com ele, às vezes que eu pude estar com ele numa conferência, as nossas idas lá para Araçatuba, sempre uma pessoa muito doce. E eu tenho dito isso aqui para vocês. Eu sempre tenho dito isso aqui para vocês. Quantas pessoas próximas a nós estão partindo? Mas o problema é que tem pessoas partindo sem conhecer Jesus. Tem pessoas que estão morrendo por causa da minha e da sua negligência. O pastor Francisco, nesse momento, como diz o Salmo 116, ele está na presença do Senhor, porque Deus tem prazer daqueles que andarem em retidão nessa vida e partiram para a glória. É totalmente diferente. Então eu quero que você aprenda algo. Você já é alguém abençoado e ninguém pode mudar isso. A segunda coisa é que você não trabalha para alcançar uma bênção. Você trabalha a partir da bênção. Vamos repetir isso todo mundo junto? Diga comigo assim: você não trabalha... Mais forte, vai. Você não trabalha para alcançar a bênção. Você trabalha a partir da bênção. E para fechar esse pensamento, esse raciocínio, você não persegue as bênçãos, mas as bênçãos irão perseguir você. Uau! Então quando você for mexer no seu celular, ainda nessa noite, eu quero declarar que você receberá uma mensagem que vai te surpreender de forma sobrenatural. Sabe por quê? Porque as bênçãos irão te alcançar. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar ao outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas.
Olha que interessante, o que está lá no livro de Lucas, capítulo 16, os versos 9 a 13, diz assim: por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Presta bem atenção, essa é a única passagem em que nós vemos Jesus claramente estabelecendo um contraste entre servir a Deus e outras coisas. Sabe por quê? Porque nós temos que entender que o dinheiro, ele proporciona muitas coisas incríveis para nós. Sim ou não? O dinheiro, ele tem a possibilidade de realizar sonhos que nós temos no nosso coração. Mas a Bíblia diz que o amor, a dedicação, aquilo que eu amo, eu me dedico. Aquilo que eu amo, eu coloco em primeiro lugar na minha vida. A Bíblia diz que esse amor canalizado ao dinheiro, então ele é a raiz de todos os males. Esse que é o problema. Porque o dinheiro é a solução. Quantas coisas nós queremos fazer aqui na Igreja Amor e Cuidado, esses projetos sociais, que nós estamos ainda gatinhando. Eu sei que Deus levantará os recursos necessários, nos dará inteligência, capacidade, para que a gente possa fazer o que precisa ser feito. Agora, a partir do momento que eu começo a amar o dinheiro, então eu estou criando um grande problema. O que é mamon? Ou quem é mamon? Mamon é uma palavra de origem aramaica, presente também no ambiente linguístico siriaco, que significa riquezas, bens ou posses. Posteriormente, especialmente na tradição cristã, mamon foi personificado como poder espiritual associado à riqueza e avareza. Uma coisa que é muito interessante é que Jesus compara a sua força e o seu poder a mesma com aquilo que quando nós colocamos os nossos bens materiais na frente de Jesus, nós estamos adorando a esse Deus chamado Mamon. Lucas capítulo 16, verso 13, a parte B diz: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon, ele está procurando por quem possa servi-lo. Quando Lucas 16, 13, a parte A diz: ou você se dedicará a um, desprezará o outro. Mamon diz assim: se você tiver mais dinheiro, você será mais feliz. Ou se você tiver mais dinheiro, as pessoas prestarão mais atenção em você. E aí existe o quê? Uma grande mentira. Porque na verdade tem pessoas que falam e prometem que querem mais para poder fazer, mas elas não fazem nem com o pouco que têm. Porque na verdade quando nós queremos fazer, nós fazemos com os recursos que Deus nos entrega nas nossas mãos. Efésios capítulo 6, versículos 12 e 13 diz: pois a nossa luta, ela não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis, diz a palavra, depois de terem feito tudo. Preste bem atenção. Nós não devemos, querido, jamais ignorar, então, as intenções de Satanás. Por isso que nós temos que pedir para que Deus nos proteja e nos guarde debaixo do sangue de Jesus. Porque todos, de alguma forma, são influenciados por esse espírito maligno. Muitos pensam: eu preciso que Deus mostre o seu poder, e eu preciso que alguém me dê muito dinheiro para que eu possa fazer isso. Talvez você não pense assim, mas você conhece alguém que já falou isso para você. Ou se eu estiver com muita grana, então eu sei que os meus problemas eles irão acabar. Agora presta bem atenção, o dinheiro nunca será a solução dos seus problemas, mas Jesus será a solução dos seus problemas. Olha para o seu vizinho e fala assim: Jesus é a solução dos seus problemas. Nunca se esqueça disso.
Mamão nos promete segurança, felicidade, valor, identidade, poder, liberdade, paz. Mas todas essas coisas só podem ser dadas por Deus. Nunca se esqueça disso. Se não fosse assim, quantas pessoas que você conhece ou que você já ouviu falar que eram muito bem de vida e tiraram sua própria vida? Às vezes você até almejava ser como aquela pessoa, e aí num determinado momento você descobre que aquela pessoa construiu tudo que ela construiu em cima de mentira. É ou não é? Porque quando a pessoa já está totalmente emaranhada pelo Satanás, através da riqueza, então ela perde aquilo que a gente chama de escrúpulo, ela perde a sua vergonha, ela perde a sua formação, porque a única coisa na verdade que ela deseja é poder, é ser amado por aquilo que ela tem, não por aquilo que ela é. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz: pois o amor ao dinheiro, olha aí, é a raiz de todos os males. Repitam isso comigo, diga: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha que interessante, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Sabe por quê? Porque na verdade a Bíblia diz que a nossa boca vai falar do que o nosso coração está cheio. E essa geração que nós estamos vivendo hoje é muito complicada. Vejam, os sofrimentos que você passou na sua vida, e se você aprendeu com um deles, com alguma coisa que você passou, se você tem aprendido com eles, eles têm trazido você aonde você está, concorda comigo? E daí sabe o que a gente fala para os nossos filhos? Eu não quero que os meus filhos sofram. Eu não quero que ele passe pelas metades das coisas que eu passei. Só que você entende que aquilo que você passou, e se você entendeu, se você ama Jesus, te transformou na pessoa que você é hoje, alguém melhor, sim ou não? Sim ou não? Eu tive a oportunidade de ir para o Japão, inclusive na minha primeira ida tive a alegria de ir com o Bispo Marcelo. E a gente conheceu algumas pessoas que eram proprietários de empresas no Japão. Sabia que o filho do japonês que estava lá naquela empresa, ele começou lá da portaria. Depois ele foi aprender a limpar o chão. Depois ele foi aprender a limpar os banheiros. E assim foi. Até que um dia então ele pudesse ser substituto do seu pai. Quantos magazines aqui no Brasil, quem é um pouco mais velho sabe disso, que quando os pais morreram e os filhos assumiram, aquilo que levaram 50, 60, 70 anos para construir, eles conseguiram destruir em menos de um ano. Sabe por quê? Porque nunca aprendeu a administrar nada. Quando eu penso na igreja, por exemplo, né? Quando eu penso na responsabilidade que está sobre a minha vida, sobre a vida da Renata, a minha esposa, sobre a vida daqueles que têm sido já o Arão sobre nós, os nossos líderes de célula, os meus supervisores de célula. Às vezes a pessoa não tem dimensão do que ela está fazendo, mas nós estamos diretamente travando uma guerra com o inferno, porque vidas na cidade de Guarapuava têm sido transformadas em nome de Jesus. Pessoas têm sido salvas. Pessoas que estavam perdidas agora estão caminhando na luz. E você se torna uma ameaça para o inferno. Por isso que Satanás, ele é sujo, ele é medíocre, ele é mentiroso. E ele quer tirar você do propósito de Deus. Mas nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, aprenda uma coisa: aquilo que você precisa na sua vida, Deus já tem tudo preparado. Porque o futuro é um lugar, ele já existe, ele já está pronto. E a glória de Deus será derramada sobre a sua vida no tempo certo. Mas nós não podemos pular as etapas. Nós temos que permanecer. Ou vocês acham que eu amo um confronto, quando eu tenho que confrontar alguém que está com a sua vida torta, por exemplo? E graças a Deus, enquanto eu chamo você para conversar com você, porque poderia ser muito pior. Tem lugares que as pessoas já não querem mais conversar, elas descartam você. Mas ei, se eu fosse para ser pastor de uma igreja que todo mundo pensasse que nem eu, caminhasse do jeito que eu falo, tudo que eu faço, eu não era pastor. Porque também existem áreas na minha vida que Deus precisa tratar comigo. Por isso que existem áreas na minha vida que eu também preciso ir para a cruz, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso me debruçar sobre o livro sagrado, para que a glória dele se manifeste na minha vida, porque eu sou um homem como você. Mas uma coisa eu preciso dizer para você: não é tempo de colocar o seu coração nas mãos de outros deuses.
Você não pode negociar aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, aleluia. A Bíblia nunca diz que o dinheiro é a raiz de todas as espécies de males que existem na nossa vida, mas ela diz que o amor ou a adoração ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. O amor, a idolatria ao dinheiro é que aprisiona e faz com que nós sejamos servos de Mamon. Amar e servir a Mamon, então, pastor Eric, é a raiz de todos os males. É isso que o senhor está dizendo? Sim. O motivo pelo qual nós não podemos servir a Deus e a Mamon é porque o espírito de Mamon é oposto ao espírito de Deus. Mamon diz para você reter, para você tomar, para você acumular. Mas Deus, pelo Espírito Santo, nos diz para nós dar, para nós repartirmos e para nós semearmos. Amém? Você entende que a economia do céu é diferente da economia da terra? Vocês vão ver o semeando este ano aqui. Eu falei isso hoje de manhã. Todos os testemunhos esse ano serão de pessoas dessa casa que alcançaram o favor de Deus no ano de 2026, que foi semeado no final do ano 2025. Porque você precisa ter fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a minha pergunta para você é a mesma que o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos: há alguma coisa impossível para Deus? Vira para o seu vizinho e fala: o que é impossível para Deus? Não existe nada impossível para Deus, porque Ele é o Senhor das impossibilidades. Aleluia! Grave algo no seu coração. Mamão quer desviar a nossa dependência de Deus. Chega a doer no meu coração quando eu ouço alguém dizer assim: é que eu trabalho muito, pastor, eu sou uma pessoa muito dedicada, eu sou esforçado, eu faço tudo e tal, e tal, e tal, e por conta disso, olha, eu conquistei muitas coisas. Quando a pessoa fala isso, eu gelo, sabe por quê? Em nenhum momento eu ouvi alguém dizer assim: olha, se é que eu tenho alguma coisa, é porque a graça do Senhor Jesus tem sido derramada sobre a minha vida. Sabe por quê? O próprio Jesus vai dizer: louco, nessa noite vão pedir a sua alma. E o que você vai ter para me apresentar? Porque tem pessoas que confiam na sua capacidade. Tem pessoas que confiam na sua conta bancária. Tem pessoas que confiam no seu bom relacionamento. Eu quero dizer uma coisa para você: vai chegar um momento na sua vida que vai ser entre você e Deus. Eu e você temos que desenvolver a humildade no nosso coração, e ela só pode vir quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus e dizer: Senhor, se eu estou vivo hoje é porque o Senhor permitiu. Se eu estou vivo hoje é porque o plano que o Senhor tem na minha vida ainda não terminou, e eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Eu quero que você saia com esse sentimento no seu coração. O Satanás quer que você se desvie de confiar no Senhor. Tem muitas pessoas que acham que pela sua capacidade, pelo seu intelecto, por aquilo que ele é capaz de fazer, então ele é alguém especial. Ei, a minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de você. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de você. Por isso que nessa casa, líder não é para mandar na vida de ninguém. Líder é para servir. Líder tem que ter a paixão no coração de ver os seus mentorados crescendo, avançando, e como bem disse a pastora Ludmila aqui, fazer melhor do que eu, fazer melhor do que você, porque daí você vai estar verdadeiramente cumprindo o que Jesus disse que nós teríamos que fazer. E essa é a grande questão. Quando nós começamos a pensar que grande parte dos nossos problemas podem ser resolvidos tendo mais dinheiro, é um sinal que Mamon está influenciando a nossa vida. Eu contava para a pastora Ludmila: vocês sabem, quem é daqui de Guarapava, a coisa mais difícil é você conseguir arrumar uma casa para alugar, sim ou não? Aí quando você gosta, o valor é lá nas alturas. Quando eu cheguei aqui também era assim. Mas sabe quando você tem um desejo no seu coração? Em Teresópolis foi a mesma coisa. Disseram para mim: pastor, o senhor pode arrumar qualquer coisa que o senhor quiser. Aqui, ó, tem um bairro chamado Agriões aqui, que tem os melhores apartamentos para o senhor morar, mas casa aqui o senhor não acha. E olha que eu já sou corretor aqui há alguns anos. Aí sabe o que eu falava? Eu falava: talvez você não vai achar, mas o Deus que eu sirvo, Ele acha, e Ele prepara, e o lugar está reservado.
Um dia, numa generosidade da minha esposa, a pessoa que estava morando naquela casa, por coincidência era um pastor num condomínio fechado, só havia 8 casas, um lugar lindíssimo. E a Renata foi levar fraldas, porque ela ia ganhar um nenê. E aí a Rê separou, porque faziam parte lá da nossa igreja. E a Rê levou para ela aquelas fraldas. E nós orando. E depois de quase 7 meses, a gente estava morando num apartamento bem pequenininho, apertado. Chega uma mensagem e fala para a Renata: pastora, olha só, nós vamos nos mudar. E aí, eu não sei se você tinha interesse de vir conhecer minha casa, porque vocês sempre falam que quer uma casa para alugar. Venham conhecer a casa, se vocês gostarem, a gente pode falar direto com o proprietário para alugar a casa para vocês. A Renata nem sabia qual era a casa, porque ela não lembrava. E quando nós fomos lá para conhecer a casa, era a casa do nosso sonho em Teresópolis. Era um dos lugares mais lindos na cidade de Teresópolis. O que a Bíblia diz? Que a bênção não vai lá atrás de você te alcançar, sim ou não? Tem pessoas que vai pegar essa situação e vai falar: isso é uma coincidência. É por isso que você está vivendo no raso, porque você acha que você é mais capaz do Deus que você serve. Mas se nessa noite você voltar o seu coração para Jesus Cristo de Nazaré, Ele vai criar todas as possibilidades na vida que existe por causa do seu amor e a sua devoção por Ele. O que ganha a sua atenção? O que tem ganhado o seu coração? Tanto Deus quanto Mamão estão sempre falando conosco. Escreva isso, coloque isso no seu coração. Toda vez que nós estamos orando a respeito de ofertarmos, de dizimarmos na nossa igreja local, ou em alguma causa do reino, Mamão vai estar lá sussurrando aos seus ouvidos. A voz da generosidade sempre será a voz de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é extremamente generoso. Pensa bem, quantas coisas absurdas nós já não fizemos nas nossas vidas, mas mesmo assim, a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz, para que eu e você tivéssemos uma vida, e não qualquer vida, uma vida em abundância. E quando eu falo de vida em abundância, eu não estou falando que a sua conta vai extrapolar os zeros da matemática humana. Eu estou dizendo que há um favor de Deus sobre você. Eu estou dizendo que a mão do Senhor vai estar guardando você aonde você for. E vai chegar um tempo que o futuro, que é um lugar, vai se realizar na sua vida e você vai ser surpreendido. Porque Deus promete e Ele cumpre aquilo que Ele fala. Aleluia. Posso ouvir um amém? O que fazer com o dinheiro? Então, o que fazer então com o dinheiro? Eu e você precisamos ser excelentes mordomos. Eu falei de manhã aqui e eu vou repetir. Vários casais já tinham até me procurado: pastor, será que eu posso levar o pessoal lá de Araçatuba para minha casa? É que eu queria fazer tal coisa. Eu falei: aí vocês não se metem não, porque agora vai ser comigo. Eu tenho uma gratidão por essas pessoas que vocês não têm ideia. Nós temos uma história junto. A gente viu aquela igreja sair lá de 200, 150 pessoas para hoje mais de 10 mil pessoas. Você sabe o que é isso? São anos de oração, anos de fidelidade, anos de obediência. E agora o Senhor tem derramado de uma forma sobrenatural sobre aquele lugar. Por isso que eu digo para você que Guarapuava vai viver algo extraordinário também. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo de uma palavra. Porque nós estamos debaixo daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Nós nunca mudamos uma unha sequer daquilo que Deus tem revelado aos nossos corações. O que fizeram essas pessoas sair com os seus filhos, com o seu esposo, com a sua mulher, a sua mãe, rodar mais de 1000 quilômetros ida e volta para vir aqui? Não foi para vender um curso de teologia para você, é muito mais que isso. É trazer uma palavra do céu, como foi liberada nessa manhã aqui, está sendo liberada agora aqui, porque algo de especial Deus tem com este lugar em nome de Jesus. Mas isso não tem a ver com o pastor Eric, a pastora Renata, poderia ser qualquer outro pastor, mas nesse momento somos nós. Sabe por quê? Nós somos apaixonados pela criação do Senhor. Nós amamos vidas e amamos pessoas. Mas talvez você está confundindo o amor de Deus com esse amor diabólico que está espalhado por aí. Faça o que você quiser porque você é livre.
Inclusive um imbecil esses dias aí se vestiu de cachorro e pulou lá, acho que numa rinha de pitbull. E ele ele acordou um dia e sentiu que ele era cachorro, e os pitbull quase jantaram ele. E alguém disse, mas você não se sente cachorro? Se vira, morde os pitbull também. E aí agora o teu filho chega em casa e fala, vou farmar a aura. E aí vocês fazem isso aí, vocês dão risada. Se o Noah chegar em casa e falar, pai, eu vou farmar a aura, você vai ver o que eu vou fazer. Eu amarro ele igual o Judas de antigamente que amarrava. E desceu o porrete, até ele não farmar mais aura nenhuma. Que imbecilidade é essa? Que nível de cultura que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Sabe por quê? Nós estamos fazendo ao contrário daquilo que o apóstolo Paulo falou. Não se amoldem com este mundo, mas transformem pela renovação da nossa mente. Sabe como que a gente vai conseguir renovar nossa mente? Quando nós alimentarmos a nossa alma e o nosso espírito pela palavra de Deus. Por isso que tem tanta gente vindo na igreja, mas é simpatizante de filosofias e um monte de coisa que tem por aí. Sabe por quê? Porque não entendeu que Cristo nos completa. É sobre isso, queridos, do fundo do coração. Eu e você precisamos entender que Deus quer que nós sejamos bons mordomos daquilo que Ele faz. Hoje sabe o que é mais comum fazer? Pega um hotel, coloca a galera lá. Lógico que se eles quisessem seria assim. Mas eu falei com o Fausto, falei, Fausto, se tiver uma possibilidade, a gente quer curtir aquelas pessoas que são eles. Adoráveis, amáveis. Toda conversa com eles, você quer chegar mais perto de Jesus. Vira para quem está do teu lado e fala, quem tem sido as suas amizades? Quem tem influenciado você? Quem tem influenciado a tua vida? Qual é a relação que você tem construído com pessoas? Porque na verdade, quando nós somos os influenciadores, amém. Mas o problema é quando nós começamos a tomar a forma desse mundo caído. O que eu posso fazer com o meu dinheiro, pastor? Você precisa aprender a aplicar o seu dinheiro no reino. Lucas 16:9 diz, por isso eu digo, use a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, esses o recebam nas moradas eternas. O dinheiro pode ser usado para fins justos ou injustos. Veja que história mais linda que a pastora Ludmila contou. Confesso que eu não sabia. E eu vou procurar me inteirar disso, que eu achei incrível. Verdade. Existem muitas empresas americanas conhecidas no mundo inteiro, que elas foram fundadas a partir de um sonho. Seus fundadores foram para o quarto e oraram e pediram, Deus, eu preciso que o Senhor me dê um escape. E Deus não só deu um escape, mas hoje existem lojas plantadas no mundo inteiro. Porque no coração dessas pessoas havia um propósito. Para que você quer usar aquilo que você já tem tido no dia de hoje? O dinheiro que foi submetido a Deus, aleluia, ele se torna algo poderoso e os seus propósitos serão atemporais e serão eternos, aleluia. Você já parou para pensar, ou não sei se você já estudou, as maiores universidades que existem no mundo foram fundadas por pastores. Porque essa gente que ama Jesus, eles sabem que toda a glória, toda a honra pertence ao Senhor. É ou não é? Fala a verdade. Quantas pessoas nesse momento que estão precisando de um único cobertor para se cobrir? E às vezes em casa nós estamos se afogando nos que tem em casa, mas nós não somos capazes de repartir. E eu digo isso porque às vezes a gente fala assim, Senhor, envie um anjo, mas nessa noite eu quero falar para você, diga assim, Senhor, me envie, porque eu posso fazer alguma coisa por alguém. Tem uma célula da nossa igreja que me procurou essa semana, e acho que segunda-feira agora? É? Eles fizeram até o adesivo, amor e cuidado. Eles pediram, pastor, a gente pode pedir isso aqui para a gente fazer o que a gente vai fazer? Eu falei, não, a igreja vai semear. E eles vão distribuir sopas para os moradores de rua. Parabéns pela atitude de vocês. Pode aplaudir, porque é para Jesus. Irmão, presta atenção. Eu não sou pastor para mandar na vida de ninguém, não. Eu não vou fazer isso.
Mas eu quero que você seja compelido pelo Espírito Santo fazer o que tem que ser feito para a glória de Deus. Amém ou não amém? Faça algo que glorifique o Senhor. Faça algo que o nome de Jesus seja exaltado. Sabe o que está acontecendo? Muitas pessoas, elas estarão no céu realmente devido à sua generosidade, mas quantas não estarão por causa da sua avareza? Avareza. E graças a Deus que aqui nós não somos assim. Mas eu já andei em alguns lugares, e toda vez que ia fazer alguma coisa, alguma ação, irmãos, quem doa 1 quilo de tomate? Quem doa meio quilo de salsicha? Quem doa não sei o quê? E eu fico pensando, como é que o reino de Deus vai avançar assim? Se as pessoas não têm o coração de se preocupar em entender que nas minhas ações, nas minhas atitudes, eu também apresento o Cristo que eu sirvo. Quem estava lá sexta-feira no hospital? Agora, nós tocamos em vários lugares dentro do hospital, a gente anda no hospital inteiro, mas quando nós chegamos no pronto-socorro, aquele ali de frente para a rua, o que aconteceu lá naquela sala? As pessoas que estavam lá desabaram de chorar. Por que elas desabaram de chorar? Porque elas sentiram a presença do Espírito Santo de Deus. Eu e você não temos a dimensão daquilo que Deus ele pode fazer através daquilo que você já tem, porque Ele já confiou nas suas mãos. É tempo de nós entendermos, porque Jesus, Ele nos ensina que nós devemos usar os nossos recursos naquilo que é eterno. 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 E o que é eterno nas nossas vidas, o que pode ser mais eterno nas nossas vidas, são pessoas, são gente. Hoje teve um pai de um de vocês que veio na igreja de manhã, e ele disse: pastor, o meu filho me chamou para vir aqui muitas vezes, eu nunca vim, mas hoje eu vim, e eu posso tirar uma foto com o senhor, porque eu quero mandar para ele, porque eu sei que ele vai ficar muito feliz. Está vendo? A sua persistência e a sua oração tem se movido naquilo que mais arde no coração de Deus, que são na verdade pessoas, gente. Aleluia, glória a Deus. Jesus nos ensina que nós devemos usar os nossos recursos para aquilo que é eterno. As únicas coisas duradouras que você pode encontrar hoje são pessoas. Sabe por quê? Porque aquilo que o Senhor tem para nós é que o mundo inteiro, essa é a vontade de Deus, alcançasse a salvação que só pode vir através de Cristo Jesus. Mateus capítulo 6, versos 19 e 21 diz: não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Seja fiel em todas as estações da sua vida. Ser fiel em todas as estações da vida. Lucas 16, 10 e 12 diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? A Bíblia está dizendo que nós temos que ser fiel no pouco. Por isso que eu bato sempre na mesma tecla. E a pastora Ludmila reforçou isso aqui também. Nós nem conversamos sobre isso, mas você precisa lutar pelo seu casamento. Você precisa ser um marido melhor para sua esposa. Você, esposa, precisa ser uma esposa melhor para o seu marido. Você tem que cuidar melhor dos seus filhos. Os filhos precisam ser mais obedientes aos pais, porque esse na verdade é o nosso maior ministério. Eu vejo pessoas que negligenciam essa fase da vida e querem fazer muito para Deus. Ei, isso não é sinal de obediência. Na verdade, isso é sinal de teimosia. Porque a Bíblia diz: do que vale eu ganhar o mundo inteiro e eu perder a minha própria alma. E Deus, Ele insiste nisso, em dizer que nós temos que ser fiéis no pouco.
Se você tem apenas um pouco de dinheiro, preste atenção nisso, do que eu vou dizer. Se você só tem apenas um pouco de dinheiro, então você é um candidato perfeito, porque se você for fiel neste pouco, automaticamente Deus vai te dar mais. Vocês entendem? Para que nós possamos estar vivendo o que a gente está vivendo aqui em Guarapava, houve um tempo na nossa vida que a gente teve que ralar e muito, e ainda hoje, quanto maior as responsabilidades, maior as nossas lutas, as nossas dificuldades. Porque na verdade, a gente só vai descansar quando a gente for para a glória. Enquanto você estiver aqui, vai ser pau na máquina. Só que o que a gente faz e o que nós estamos comprometidos é fazer com que o nome de Jesus seja glorificado, amém? Preste bem atenção. Agora, se você tem pouco e você não é fiel no dízimo, por exemplo, você nunca vai ter o muito. Não é por causa do dinheiro, mas é por causa de a revelação da onde está o seu coração. O que Deus faz é permitir que começamos com um pouco para ver se Ele pode confiar em nós. E eu brinco, né? Eu queria ver a pessoa querer assumir uma igreja para ser pastor lá onde eu fui nomeado pela primeira vez. Tinha que rodar 56 quilômetros para ir, 56 quilômetros para voltar. Toda quarta-feira fechava minha box de crossfit 5 horas da tarde. Os meus alunos ficavam loucos comigo, porque quarta-feira é bem um dia da semana onde as pessoas frequentam mais a academia, o crossfit, seja o que for, porque elas querem manter o corpo perfeito. Mas na quarta-feira eu aí usava a minha bivocação e eu era pastor. E eu tinha que ainda que rodar 56 quilômetros para ir, 56 para voltar, para pastorear Boias Frias. Pessoas que às vezes eram maltratadas por tal de uma pessoa que tinha um cargo chamado gato. E o tal do gato, se alguém faltasse no serviço, ele dava mais 2 dias de gancho. Uma pessoa que trabalhava cortando cano o dia inteiro para ganhar R$25 por dia. R$25 por dia. Porque muitos de vocês aqui nunca nem comeram e nem sabem o que é a palavra boia fria. Procura no Google. Porque essa geração de hoje aí é assim, ó. Pastor, não dá para esquentar? Minha comida está gelada, não como. É ou não é? Hã? Sim ou não? Ah, é que eu não como isso, pastor, sabe? É que eu tenho um paladar seletivo. Eu só fico olhando. Quando é mulher, eu consigo considerar. Mas quando eu vejo um homem falando isso, começo a ficar pensando se realmente não está jogando no time do adversário essa pessoa aí. Hã? Sim ou não? Fui na casa do meu sogro essa semana, e daí ele falou assim: você gosta de ovo? Eu falei, eu gosto. Ele falou, então eu vou pegar um negócio lá para você. Foi lá na geladeira, pensa no italianão, grosso. Ele é grossão. Um amor de pessoa, mas é brutão assim. Aí ele botou um pote desse tamanho assim, ó. E os ovos dentro do pote estavam assim, ó. Aí quase que eu fiz o sinal da cruz. Falei, sangue de Jesus, me proteja. Ele falou, experimenta isso aí para você ver se não é bom. Eu falei, vou experimentar. E aí pegou o ovo cozido. Ele falou, isso aí é curtido no vinagre. Aquele de R$2 do mercado. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Agora eu vou cair morto aqui se eu não morrer agora. Irmão, não é que eu gostei mesmo do ovo? Sim ou não? Daí ele falou, é bom, porque aqui em casa a gente não janta. E daí à noite, acordo lá pela meia-noite, estou com fome, vem aqui na geladeira, manda 2 ovos desses, uma proteína. Eu falei, que ideia boa que você deu. Mas se é outra pessoa, ia falar, ai sogro, eu não gosto de ovo. Meu Deus, não é vinagre balsâmico de R$2, não. Essa é a geração de hoje, queridos. Agora presta atenção, se você não sabe nem se comportar nas pequenas coisas, como é que Deus vai te colocar para sentar com os príncipes? Porque tem pessoas que ascendem numa velocidade incrível, mas na mesma velocidade caem, sabe por quê? Porque deixam com que o orgulho tome conta do seu coração. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Sábado essa igreja aqui, a partir das 2 horas, estava lotada de jiu-jiteiro aqui, ó. A maior academia de jiu-jitsu aqui da cidade, a Grace Barra, através do Glauber, me ligou e pediram se podia usar aqui para fazer uma graduação. E eu falei, lógico, a igreja Amor e Cuidado está aqui para servir a comunidade.
A igreja estava lotada de pessoas que nunca colocaram o pé dentro de uma igreja evangélica. E isso é mostrar Jesus na vida de quem precisa de Jesus. Você está entendendo a diferença, sim ou não? Agora, é fácil chegar e querer sentar na janela sem passar pelos processos. É ruína para a tua própria vida. Por isso que as coisas não acontecem. Porque Deus está provando você para poder te colocar num lugar de honra. Aleluia. Deus está procurando as pessoas as quais Ele pode confiar muito. Porque Ele também sabe que uma pessoa que é injusta com o pouco, ela será injusta com outros da mesma forma. A gente vê isso direto no escritório de advocacia. A mesma pessoa que procura a gente e fala: pelo amor de Deus, doutora Renata, me ajuda nessa situação. Às vezes a mesma pessoa que pediu ajuda, alguém precisa da ajuda daquela outra pessoa, e aquela mesma pessoa agora não tem compaixão com alguém que também está pedindo compaixão. A mesma coisa quando nós falamos sobre o perdão, e nós queremos ser perdoados, mas a Bíblia diz que nós não queremos perdoar quem nos prejudicou, quem nos trouxe uma ferida na nossa alma. Mas nessa noite, eu quero que o inferno seja envergonhado em nome de Jesus, e que vocês sejam livres para a glória de Deus, que vocês sejam abastados para a glória de Deus, e que o favor de Deus recaia sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, aleluia. O que importa não é o quanto temos, mas sim a quem o que temos pertence. O que você tem pertence a quem? Essa é a minha pergunta. Se pertencemos a Deus, então tudo que nós temos na nossa vida também é de Deus. Amém? Desenvolva uma nova mentalidade. E eu nem tinha lido esse texto, e na inspiração do Espírito Santo já compartilhei, mas agora vou ler com vocês. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes, olha que coisa mais linda isso, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sejam capazes de experimentar. A vontade de Deus, ela é sempre agradável, ela é sempre excelente, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita. Há dois tipos de pensamentos que impedem você de viver uma vida abençoada: a mentalidade da miséria, que nós atrelamos à religiosidade, e a mentalidade do orgulho. Preste bem atenção, porque isso aqui é um ouro para você. Na mentalidade da miséria, você será levado a ficar com vergonha da prosperidade. Se você é um administrador sábio, fiel e generoso, não há como evitar. Você terá uma vida abençoada, aleluia. Quanto mais você semear, mais você vai colher. Quando você pensa na situação da sua vida, vem isso no seu coração. O orgulho diz: eu mereço mais. A pobreza diz: eu devia me sentir culpado. A gratidão diz: obrigado. Porque a gratidão é uma atitude de reconhecimento que sempre alegra-se com a provisão de Deus. Quando alguém diz: uau, que casa linda que você tem, o orgulho diz: vamos construir uma maior. A pobreza diz: comprei um leilão. A gratidão diz: obrigado, o Senhor nos abençoou. Quando alguém diz: que bonita a sua roupa, o orgulho diz: foi feita sob medida. A pobreza diz: comprei numa promoção, paguei metade do preço. A gratidão diz: obrigado. Quando alguém diz: que lindo carro, o orgulho diz: tenho 3 deles. A pobreza diz: paguei a metade do preço. A gratidão diz: obrigado. A mentalidade da pobreza pode atingir tanto o pobre quanto os ricos. Na verdade, esta visão atinge mais as pessoas ricas e prósperas do que qualquer outro grupo. Um sentimento de vergonha e culpa por ser abençoado. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Grave bem isso. Nunca permita que o inimigo faça você se envergonhar das bênçãos de Deus. Sabe por quê? Porque se você está sendo abençoado, é porque o Senhor está derramando sobre a tua vida em nome de Jesus. Olhe para quem está do teu lado e fala assim: se você está sendo abençoado, é porque Deus tem sido contigo, aleluia. Pode falar com fé, amém, amém, amém.
Preste bem atenção, a mentalidade do orgulho já ganha de mamão, é uma abordagem oposta. O orgulho diante das bênçãos materiais ousa dizer: você mereceu isso, é fruto do seu trabalho, você foi talentoso, então se orgulhe das bênçãos que os seus braços produziram. A mentalidade orgulhosa sugere que a riqueza vem exclusivamente de trabalho duro. Já a mentalidade de pobreza sugere que você tenha vergonha daquilo que você tem. Mas ambas as mentalidades são armadilhas que se concentram nas coisas ao invés de se concentrarem em Deus. Que tipo de mentalidade governa você? Eu já estou terminando de verdade. Diga assim comigo: que tipo de mentalidade me governa? Fala. Fala mais uma vez, diga: que tipo de mentalidade me governa? Quando você pensa em alguma situação de conquista na sua vida, o orgulho diz assim: eu mereço. A pobreza diz: eu devo me sentir culpado. E a mentalidade de abundância diz: obrigado. Sente-se bem em ser abençoado e ao mesmo tempo saber que os céus têm tocado a sua vida em todas as áreas no nome de Jesus. Sabe qual é a chave para que eu e você possamos resistir ao espírito de mamão? A mentalidade de orgulho e a mentalidade de pobreza é lembrar. Lembrar. Como assim, pastor? O Ministério Louvor pode vir para cá, por favor? Nós precisamos lembrar de que fomos escravos do pecado, recordando da obra que Cristo, por meio da graça, aqui, embora tenhamos trabalhado arduamente, foi a bênção de Deus em nossas vidas que produziu qualquer coisa boa. Amém? Deuteronômio 8:18 diz assim: mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Eu quero que você leia comigo, vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá, vai. Mas lembre-se do Senhor, mais forte, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança, bem forte, vai, que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Nunca se esqueça, foi Deus que escolheu você, foi Deus que derramou a graça que está sobre a sua vida. Você sabe que a gente fala muito sobre isso, eu e a Rê, a gente conversa muito sobre isso em casa, e a gente é tão grato por tudo que nós estamos vivendo, mas não é aqui em Guarapuava. Lógico que estar aqui em Guarapuava é algo formidável. Se Deus permitir, quero morrer aqui, né? Quero ser enterrado naquele cemitério lá em cima, lá na 15, pro lado esquerdo, que não tem túmulo, né? Isso? Só eucalipto. É lá que eu vou, hein, bebê? Só põe uma plaquinha escrita assim, ó: aqui jaz um escravo de Jesus. Só isso. Não quero mais nada. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa nessa vida. Talvez você pode falar: o pastor diz isso porque ele teve uma infância muito sofrida. O pastor diz isso porque olha a condição que ele está. Não, queridos. Eu encontrei o meu bom tesouro. Na verdade, eu encontrei o meu maior tesouro. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que me guarda, é Ele que me sustenta, é Ele que me faz acordar nas madrugadas, é Ele que me faz chorar com as pessoas que estão aflitas, desesperadas, porque Ele é tudo o que eu tenho. Tudo o que eu tenho. Jesus é tudo o que eu tenho. Pode me tirar tudo da minha vida, mas nunca vão poder tirar Jesus, porque Jesus é tudo o que eu tenho. Toda noite eu olho para cá, e hoje, né, de manhã, eu fechei o olho um pouquinho assim, e Deus me deu a visão mesmo. Eu vi um barracão gigante assim, ó, gigante.
E tinha muita gente, mas tinha muita gente, tinha muita gente, tinha muita gente. As pessoas com a mão levantada, adorando ao Senhor. E nós vamos ver isso acontecer aqui em Guarapuava, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é o plano que está no coração de Deus. E eu tenho dito, Senhor, pela tua graça e misericórdia, não deixe, não permita que eu atrapalhe os teus planos. É só isso, eu não quero mais nada do que isso. A Lude e a Leslie está aqui, ó. Ela sabe do que eu vou falar. A gente vai para Araçatuba. Eu amo o Bispo Marcelo. Antes de eu sonhar que eu ia fazer parte da equipe pastoral da nossa igreja mãe, eu sempre o admirava. Sempre gostava do jeitão. E olha que eu conheci ele, o homem pesava muito, hein? Era bem grande. Mas eu amei a integridade, o caráter, a simplicidade. Quem vê aquele homem daquele tamanho, vocês vão ver agora. Musculoso, bonitão, olho verde, treinado, elegante. Chega até a dar um medo. Uma vez nós fomos numa conferência em Curitiba, e aí os pastores lá em Araçatuba, a maioria puxa um ferrinho, né? E aí fomos para a conferência lá em Curitiba, e estava todo mundo meio... Até eu, né? Eu estava meio gordão, mas daí dava uma escapada nos braços e tal. Aí encontrei um pastor amigo, ele falou: rapaz, vocês são um pastor ou um time de bodybuilding? Aí eu me achei e falei: bispo do céu, os caras estão achando que nós somos segurança do evento, bispo. E ele deu risada, aquele jeitão dele. Mas ele carrega algo tão especial dentro dele. Sabe o que ele carrega? Jesus. Jesus. Essas meninas sabem o desafio que é. Hoje eu e a Rê falava de vocês duas, né? É uma vida, 17 anos servindo a Deus para uma pessoa é uma vida. E a recompensa na vida dele só está começando porque Deus é fiel. Quantos amigos, quantas pessoas não falavam para mim: nossa, quem vai lembrar de você em Miraselva? Agora eles conseguiram te apagar, tá vendo? Você não devia ter aceitado. Quando eu era pastor daquela igreja de Boia Fria, eu fui convidado para ir para o Japão. Quando eu era pastor fiel naquela igreja de Boia Fria, que eu fiquei 5 anos, Deus me livrando dos acidentes naquela estrada, eu fui para a Coreia do Sul 2 vezes. E tive uma das maiores experiências com o Espírito Santo na minha vida. E foi por causa da obediência naquele lugar que hoje eu estou aqui nesse púlpito, com essa igreja cheia de pessoas apaixonadas por Jesus. Sabe o que vai acontecer? Os melhores anos ainda estão por vir para a glória do Senhor. Se coloque em pé em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não se esqueceu daquilo que Ele prometeu. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso. Eu quero que você feche os seus olhos.